De maneira geral, todos os cães e muitos dos seres vivos nós somos compulsivos, nós somos obsessivos. Alguns mais que outros, e de certa maneira, se você for avaliar dentro dos humanos, no geral, as mentes mais inquietas, elas também são, de certa forma, mais hábeis, mais criativas, né? Então a obsessão, a compulsão, ela não é necessariamente uma coisa negativa. Ela pode ser negativa dependendo da forma, dependendo de qual é essa obsessão e se essa obsessão para aquele ser está sendo danosa de alguma forma. Não adianta a gente simplesmente falar, eu não vou gastar essa energia, ela vai ficar ali acumulada e vai acabar saindo pelos lugares que eu não desejo. E muitas das vezes, quando se trata um problema de comportamento do cachorro como uma doença e não como uma necessidade de tarefa, uma necessidade de trabalho, uma necessidade de ocupação, né? Acaba ficando muito mais difícil de você resolver o problema. De maneira geral, como eu disse, todos eles vão ser obsessivos, vão ser compulsivos e a tendência é que eles façam essas coisas ao longo da vida deles. Então o que a gente tem que fazer é tentar mexer nos motivos, ou seja, na ansiedade, na falta de tarefas. Então se você consegue, por exemplo, prover, o seu cachorro tem muita necessidade, você consegue ocupar ele durante um tempo, e no tempo que você não pode ocupar, você tem ali brinquedos que o distraiam, ou cone, como a gente conversou, ou você espalha, esconde a comida dele pela casa. Você cria lugares onde ele possa canalizar essas energias, essa vontade de fazer algo. E a tendência é que ele crie obsessão por essas coisas. Então o cachorro que gosta muito de roer, se você tiver um brinquedo que ele curta, que ele gosta de morder aquilo, ele vai acabar ficando obsessivo com aquilo. Cães de trabalho, na verdade, são extremamente obsessivos e compulsivos, né? É isso que faz com que eles consigam realizar tarefas tantas vezes repetidamente, né? E o que acontece muitas vezes é que outros cães trazem essas características e não necessariamente a pessoa consegue enxergar isso. Ela vê como um problema o fato do cachorro não conseguir se adaptar àquela realidade dela. Quando na verdade o que ele precisa são tarefas, ocupação e formas de extravasar aquela natureza dele, né? Certamente a gente vai ter que utilizar isso em nosso favor, porque toda vez que você for trabalhar um comportamento já vai haver uma compulsão ou uma obsessão. Talvez não ao ponto de uma outra pessoa classificar como um transtorno, mas todos os comportamentos que já vêm acontecendo por um determinado tempo, eles estão condicionados, eles já fazem parte daquele campo. E quando você tem que mudar isso, não há simplesmente como você acabar com aquilo, com uma obsessão ou com uma natureza obsessiva ou compulsiva. Você tem que criar outras. Você tem que, como se você quisesse parar um rio, né? Um rio está descendo e você simplesmente bota uma, ele vai encher até a hora que ele vai vazar. Enquanto que se você simplesmente desviar ele, você conseguir fazer ele por um outro caminho, ele vai passar livremente. Então é isso que a gente tem que fazer com a obsessão e compulsão do cachorro. Pesquisas recentes revelam que há um gene relativo ao transtorno obsessivo compulsivo. Por outro lado, eu fico um pouco cético em relação a ver isso como uma doença, porque, de forma geral, a maioria dos cães de trabalho, os cães voltados, orientados para esse tipo de tarefa, todos eles são obsessivos, todos eles são compulsivos. Então, talvez o transtorno ele seja uma soma dessa predisposição e da falta de tarefas, né?
E quando eles não têm trabalho, o que acontece? De maneira geral, eles apresentam esse transtorno, né? Então, se eu pegar, por exemplo, a Charlotte, que é extremamente obsessiva e compulsiva, que treina quase todo dia, que faz agility, que sabe uns 30 truques, e botar ela num quintal, onde a única coisa que ela vai fazer é perseguir uma sombra, possivelmente ela vai desenvolver o transtorno obsessivo compulsivo. Então, nós temos que ficar muito atentos e ver se realmente isso é uma doença ou se isso é uma necessidade de mais coisas para fazer, de uma vida mais livre, né? Porque essa vida que a gente tem hoje aqui para os cães, presos em quintais, em apartamentos, mesmo um quintal grande, não é a vida original deles, nem conosco, né? Isso tem 100 anos. E de uma maneira geral, é muito fácil a gente acreditar que determinadas atitudes são erradas, quando na verdade elas são frutos da vida daquele cachorro.